o Instagram do programa Vida Melhor Oficial. Ó, você que não me segue, segue lá, Cláudia Tenório Oficial, tô esperando você, tá bom? E se você quiser participar através do WhatsApp 11 9 50 45 18 40 e através do chat no nosso canal do YouTube. Agora, como a gente sempre gosta de começar com a saúde, eu quero que você preste muita atenção e quero mais ainda que você dispare agora, você que está com o celular na mão, mensagem para os seus amigos para falar que vamos conversar sobre câncer de próstata aqui no Vida Melhor, tá? As mulheres prestem atenção porque muitas vezes é a gente, com o nosso conhecimento, que dá aquela cutucada no marido para ele poder tomar uma atitude. Porque é importantíssima essa campanha. Além do combate ao câncer de próstata, a gente precisa fazer um alerta para a saúde masculina em geral, já que os homens são menos atentos, né? Eles vão menos ao urologista, aos médicos, enfim. Para nos ajudar, eu converso agora com ele, que é pesquisador pela USP e urologista, Dr. Flávio Zucca. Seja muito bem-vindo, doutor Flávio. Obrigado pelo convite de novo. Alegria em te receber. Deixa eu te convidar para sentar aqui. Hoje eu deveria estar de azul, né? Eu tô. É, eu tô vendo que você veio todo a caráter de Novembro Azul, que é uma campanha muito importante, né? Exatamente. É uma campanha que parece estar completando agora 10 anos. E é uma campanha que vinha seguindo com grande adesão e o aumento crescente da participação dos homens nessa campanha. Só que nós tivemos a pandemia e tudo indica que houve uma quebra nessa questão do cuidar da saúde masculina. Então, a gente está vendo muitos homens que agora, com a melhora, o controle da pandemia, chegam com uma pausa no acompanhamento de pelo menos um ano e meio, sem fazer o check-up anual. E essa pausa de um ano e meio pode fazer uma diferença gritante a ponto do câncer ficar com maior dificuldade de tratamento? Bem, com certeza. Nós sabemos que antes da pandemia, 20% dos homens que faziam o exame de rotina tinham diagnóstico de uma doença já avançada. Então, a expectativa da Sociedade Brasileira de Urologia é que esse número aumente. Então, provavelmente, nos próximos meses e no próximo ano, a gente vai ter números maiores de doença avançada, infelizmente. Então, acho que é muito importante essa oportunidade de vir aqui para falar da importância de retomar o exame preventivo de prevenção câncer de próstata, para que esse número não aumente muito, para que a gente consiga salvar vidas. Perfeito. Quero saber de você, você que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Coloca aí no chat, você homem, fez seus exames preventivos, você fez o acompanhamento apesar da pandemia? E vocês, meninos, não precisa ninguém falar o nome nem mostrar, mas quem fez exame preventivo no ano passado, o exame de próstata? Eu fiz. Só um. Só um, né? E aqui eu tô com um universo de 4 homens, só um. É normal. Ai, que medo, ai, que culpa. Não, tá tudo bem, é o que eu falei. É de noite botar a cabeça no travesseiro e começar com novas atitudes. Então, qual é a atitude que você vai ter a partir desse papo? Agendar o seu médico para que ele possa te dar o pedido para você fazer o seu exame, tá certo? Tá certíssimo. O que é o câncer de próstata? Então, vamos lá, vamos tentar explicar. Câncer de próstata é o câncer mais comum no sexo masculino e é o segundo câncer que mais mata homens, só perde para o câncer de pulmão. Então, essa é a importância do câncer de próstata. Para tornar isso mais assim, palpável, basta dizer que 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata ao longo da vida. Então, são números bastante altos. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, prevê nesse ano de 2021 para 2022, por volta de 65 mil casos novos de câncer de próstata. Então, é um número bastante alto e, como nós falamos agora, é muito importante o exame preventivo para diagnosticar a doença no início, numa fase que a doença é curável. Como é que é o tratamento dessa doença, doutor? Tá. Quando a gente pega a doença numa fase que ela é inicial, ou seja, ela ainda está confinada na próstata, não espalhou pelo corpo, existem 2 modalidades de tratamento. Você pode fazer a radioterapia ou a cirurgia, tá? Hoje, a cirurgia, principalmente feita pelos métodos mais avançados, citando a cirurgia robótica, a gente consegue dar alta para o paciente em 2 dias. Olha que tranquilidade. E índices de cura da ordem de 97%, 98%. Ou seja, você consegue curar praticamente todos os pacientes.
e com isso você tem que a pessoa volta a ter uma vida normal, com uma vida sexual normal, sem precisar de fraldas, tá? São complicações que estão com níveis muito baixos, tá? Quando a gente compara com técnicas convencionais que se usavam há pouco tempo. Então, não é um procedimento que a pessoa precisa ter medo. Hoje é um procedimento que está sendo feito pela grande maioria dos melhores hospitais e hoje nós sabemos que muitos convênios já cobrem a cirurgia robótica. Eu normalmente começo perguntando da doença, depois vou para os sintomas, mas eu já quis perguntar sobre o tratamento, porque eu sei que talvez você tenha medo de fazer o exame porque não quer saber o diagnóstico, porque tem medo do tratamento. E você percebeu a evolução da medicina? E isso tudo a seu favor, aliás, a nosso favor. Então não precisa ter medo do diagnóstico, ao contrário. Se você demorar para fazer o diagnóstico, aí a coisa pode complicar. Então busque uma solução o quanto antes fazendo o exame preventivo. O câncer de próstata, ele dá sintomas? É uma excelente pergunta. O câncer de próstata é traiçoeiro porque no início não dá sintoma nenhum. Então é comum que a gente veja ainda homens que vão para o urologista e falam: eu não sei porque eu estou aqui, porque eu não estou sentindo nada. E é justamente esse preconceito, isso que a gente tem que quebrar. É necessário que se vá ao médico quando não tem sintomas, porque é assim que você faz o diagnóstico da doença na fase onde ele tem a maior chance de cura. Como eu disse, a cirurgia dá uma chance de cura de quase 98%. Né? Então, para isso, você precisa fazer o exame anual. Né? E aqui a gente tem que lembrar quando e quem precisa fazer o exame de próstata. O exame de próstata é indicado a partir dos 45 anos de idade para pessoas que têm fatores de risco, que são dois grupos, os negros e pessoas que têm histórico na família. E para todos os demais homens, a partir dos 50 anos de idade até os 75 anos de idade, quando eles têm pelo menos 10 anos de expectativa de vida. Ok, perfeito. O exame de próstata é aquele que as pessoas têm um preconceito absurdo, antigo. Para mim não faz nenhum sentido, a gente tem que vencer esse preconceito. Mas tem, além do exame de toque retal, o exame de sangue chama PSA. O PSA faz o diagnóstico completo ou é necessário que o homem faça os dois exames? Exatamente, é necessária a combinação dos dois. Quando o paciente tem o PSA alterado ou o exame do toque alterado, existe uma probabilidade dele ter um câncer de próstata. E é o especialista que vai decidir se ele prossegue ou não na investigação. Hoje existe um exame chamado ressonância multiparamétrica de próstata, que numa situação onde o PSA ou toque é suspeito, o médico pode solicitar esse exame que vai dizer se tem um risco alto ou baixo de ter câncer. Então, ele prossegue com o exame que vai fazer o diagnóstico, que é a biópsia de próstata. É um exame desconfortável, é um exame que a gente reserva apenas para aqueles que têm um risco maior de ter câncer, e esse é o diagnóstico que fecha com certeza que a pessoa tem aquele diagnóstico. Então, a biópsia de próstata hoje é feita para pessoas que têm um risco alto, tá? E é o especialista que vai determinar se esse risco vale a pena a biópsia. Ok, você viu que não dá sintoma, precisa ser feito, você tem que se levar a sério. Agora, tem alguns telespectadores que mandam pra gente mensagens que tem um desconforto por conta da próstata aumentada. Isso acontece quando? E existe relação com câncer de próstata? Tá. É importante explicar que a próstata tem duas grandes doenças. Um é o câncer, muito comum, como eu disse, e também tem a doença benigna, que chama hiperplasia prostática benigna, que a gente abrevia pela sigla HPB, tá? O aumento da próstata não tem nada a ver com câncer de próstata. E geralmente é o aumento do tamanho da próstata que dá os sintomas que a gente reconhece como aumento da frequência urinária, acordar à noite, ter uma vontade muito forte de fazer xixi. Às vezes a pessoa faz até xixi na roupa, a pessoa sente que não esvazia completamente a bexiga, o jato urinário, além de fraco, ele fica interrompido. Então, existem esses sintomas que são relacionados mais à hiperplasia benigna, tá? Que não tem nada a ver com o câncer. O câncer, no estágio mais avançado, costuma dar outros sintomas. Além dos mesmos sintomas, ele pode provocar sangue na urina, pode provocar dores nos ossos,
por disseminação do câncer, confusão mental quando você tem metástase para o cérebro. Então, são sintomas mais tardios. Tá? Perfeito. Existe tratamento para essa hiperplasia benigna? Existe, tá? Como tudo na medicina, quando o problema não é muito grave, você pode tratar com remédios. Existem medicamentos que o homem toma e controlam os sintomas. Quando a próstata aumenta muito de tamanho e a obstrução passa a ser um fator de perda de qualidade de vida, depois de uma avaliação adequada, o especialista acaba indicando, em alguns casos, a cirurgia, que é a raspagem da próstata. E é muito importante salientar que um paciente que faz acompanhamento de próstata, que faz a raspagem de próstata, ele deve também fazer o exame periódico, o exame preventivo para câncer de próstata, porque ele também pode ter o câncer. São doenças que não têm relação nenhuma entre elas. Então, uma coisa é a hiperplasia benigna e outra é o câncer. Então, as duas doenças andam em paralelo e não têm relação uma com a outra. Perfeito. Bom, o Dr. Flávio Zucca é urologista, né? E eu sei que a gente tem um grupo de mulheres muito grande, aliás, maior do que o grupo de homens assistindo ao programa. Então, eu combinei com a produção que a gente vai fazer uma pausa e vai liberar para as perguntas, tá? Tudo relacionado, então, ao câncer de próstata, em homenagem a Novembro Azul, mas também perguntas relacionadas ao nosso trato urinário, já que a gente está aqui com um excelente urologista e eu sei que às vezes vocês têm dúvida, tem infecção urinária, infecção de repetição, incontinência urinária. Pode perguntar, vou liberar geral aqui as perguntas, tá, doutor? Tá bom. Que assim a gente ajuda uma grande parte que está assistindo ao programa. Combinado. E eu volto em 2 minutos. Tá bom. Tá? Você aqui comigo porque o papo tá bom. Pode mandar sua pergunta no 11 9 50 45 18 40 ou no chat do nosso canal no YouTube, que é o PGM Vida Melhor. Vamos lá, doutor Flávio Zucca, tenho várias perguntas já, viu? A turma participa mesmo. Vou pedir para a produção colocar na tela para a gente acompanhar. Você que está aí esperando a sua, já já. Ana Lúcia, de Serquilho, São Paulo. Meu marido costuma ter problemas renais e urinários. O ideal é ir ao clínico geral ou ao urologista? Tá. É importante explicar que o urologista é o médico certo para procurar para qualquer doença dos rins, né? A gente sabe que muitas pessoas pensam que o urologista só cuida de problemas masculinos, mas isso não é verdade. Nós somos especialistas de problemas nos rins. Então, infecção no rim, pedra nos rins, nós somos o médico correto. Qual a diferença do urologista para o nefrologista? É uma ótima pergunta. O urologista é cirurgião por formação e o nefrologista é clínico por formação. Então, existe ambos cuidam dos rins. Só que o nefrologista geralmente cuida de doenças renais terminais. Então, ele prepara o paciente, por exemplo, para o transplante de rim. Ah, tá. E o urologista cuida de câncer do rim, pedra nos rins. Mas cuida do trato urinário também, bexiga, né? Sim, exatamente. Vamos lá. Próxima pergunta na tela. Confira. É do Kaique, ele é de Mauá. Vi recentemente que existe sabonete íntimo masculino. Vale a pena usar ou há contraindicações? Não, eu costumo recomendar no dia a dia, porque a redução das bactérias, principalmente antes de um ato sexual, ajuda a prevenir infecções tanto masculinas como femininas, principalmente nas mulheres que têm infecção. Nossa, agora vamos botar ordem para os maridos, gente. Vai lá com esse sabonetinho antes de qualquer coisa. Porque às vezes tem bactérias próprias do corpo, tá? Às vezes você contrai uma bactéria que você não tem, mas que o marido já tinha e que ele tem lá e que mora no corpo dele, né? Não necessariamente uma DST. Vamos, próxima pergunta. Mauro, de Santarém. É verdade que cuecas muito apertadas podem afetar a fertilidade do homem? É verdade. O testículo precisa estar pelo menos 2 graus de temperatura abaixo da temperatura do corpo. É por isso que o testículo fica numa região tão exposta a trauma, chutes, né? Então, se você usa uma cueca muito apertada, você aproxima o testículo do corpo, ele aquece e diminui a fertilidade. Interessante. Próxima pergunta, então, é da Paula, de Alto Taquari, Mato Grosso. A vasectomia pode causar problemas no sistema urinário do homem? Felizmente, a vasectomia não provoca nenhum tipo de efeito colateral para o homem. Não afeta a potência, não aumenta o risco de câncer, não dá infecção urinária. Então, ela é desprovida de qualquer efeito adverso ao homem. Joia. Próxima pergunta, vamos lá, gente.
na tela, não se identificou, mas quer saber, o exame preventivo de sangue é equivalente aos demais exames que mencionou? Só fiz este exame e não deu nada. Ah, foi a pergunta que eu fiz, né? O PSA exclui o toque retal? Não. A gente sabe que o PSA ele tem uma sensibilidade alta, entretanto, a gente sabe que existe um tipo de câncer muito agressivo, chamado indiferenciado, que não aumenta o PSA. Então, se você só fizer o PSA, você pode estar deixando passar um tipo de câncer mais agressivo. E o toque complementa a investigação e os dois exames em conjunto dão uma sensibilidade próxima de 100%, que dá segurança ao paciente. O Ítalo de Montalvânia, Minas Gerais, pergunta, varicocele tem cura? Tem cura sim. Em casos onde o paciente tem dois sintomas, dor persistente ou alteração na fertilidade por um espermograma alterado, está indicado a cirurgia de varicocele. Então, varicocele tem cura. Aliás, é uma das causas reversíveis de infertilidade no homem. Tá joia. Ó, o Danilo, ele é de Campinas, ele fala que tem 30 anos. Ele diz assim, eu acordo várias vezes durante a noite para urinar e é uma urina fraca. Pode ser algum problema urinário? Existem pessoas que têm uma situação chamada lazy bladder, ou seja, é uma bexiga mais fraca. Se isso é uma coisa que sempre foi dessa forma, é possível que seja isso. Existem problemas miccionais, existem problemas de bexiga neurogênica, existem bexigas mais fracas que são decorrentes pelo uso de alguns medicamentos também, como antidepressivos. Então, isso tem que ser investigado com um especialista. Ah, joia. Temos mais perguntas, produção? Se tiver, coloca na tela. Não? Tudo certinho, então. Eu acho que a gente já esclareceu bastante, né? Tenho certeza que esse alerta foi dado. Você, mulher, fala pro marido, tem que fazer sim. Já marca médico. Tem marido que precisa que a gente marque, né? A gente casa achando que vai ser o marido e vira quase que um filho, né, mulherada? Mas vamos lá, vamos cuidar deles com muito carinho, muito amor. Cláudia. Doutor, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você, trazendo esse esclarecimento à população. E, principalmente, vamos cuidar da saúde, porque é o melhor presente que Deus nos deu. Você falou tudo, a gente tem que se cuidar mesmo. Muito obrigada. E no caso do câncer de próstata, tempo é qualidade de vida. Aliás, tempo é vida. Ó, Dr. Flávio Izuka está no Instagram, dr.flávioizuka. Dr. Flávio Izuka, né? dr.flávioizuka. Ah, é com 2 Is. 2 Is. Ah, Flávio e Izuka, tá? E o climedim.com.br, que é o site que tem mais informações, climedim.com.br. Aí lá você já tem todos os canais, inclusive para marcar um bate-papo com o Dr. Flávio Izuka. Muito obrigada. Obrigado, viu, até a próxima. Presença. Foi uma alegria te receber. Tá até bom? Mais, Vamos lá, gente. Depois desse papão, eu quero você comigo. Aliás, eu quero você participando do programa o tempo todo. Quero que você interaja. Vai lá nas nossas redes todas, já deixa a sua mensagem, tá?